pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo essa aula. Pessoal, fórmula de Bhaskara, a gente dividiu essa aula em duas aulas, parte 1 e parte 2. Por quê? Fórmula de Bhaskara ela é muito grande, é um conteúdo muito vasto, muito pesado, tem muito procedimento, muito detalhe. Então, para não ficar um vídeo muito longo, dividimos ele em duas partes, tá? É obrigatório assistir as duas? Não, você pode assistir só a parte 2, você vai conseguir fazer a fórmula de Bhaskara, mas tem alguns detalhes que eu vou falar nesse vídeo, que se você não estiver atento, quando você for fazer um problema de Bhaskara, você vai errar, tá? São alguns detalhezinhos que caem em vestibular e é um monte de pegadinha que trava a pessoa. Eu também acho interessante, antes de vocês assistirem a fórmula de Bhaskara, essa aula, você assistiu uma aula que já está aí no grupo, já está aí no canal, desculpa, que é a aula de equação do primeiro grau. Gente, se você não sabe a equação do primeiro grau, equação do segundo grau vai ficar uma coisa sem sentido para você. Então, assiste a aula lá de equação do primeiro grau, já está aí no canal, depois você assiste a equação, a fórmula de Bhaskara. Lembrando que fórmula de Bhaskara, só os brasileiros chamam de fórmula de Bhaskara. Qualquer lugar do planeta Terra que você for, é o método de resolução para equações do segundo grau. E por que o brasileiro chama de fórmula de Bhaskara? Também não sei. Vamos lá. Para você fazer o Bhaskara, primeiro que você só vai fazer o Bhaskara se tiver alguma coisa, um x ao quadrado e um x elevado a 1, né? Não ao quadrado. Se você ver essas duas coisas aqui, ó, é Bhaskara. Equação do segundo grau. Morreu, tá? Para você fazer o Bhaskara, você precisa identificar A, B e C. A é quem está com x quadrado. B é quem está com x. E C é quem está sozinho. Então, o A é aquele cara que vai estar aqui com x quadrado, o B é quem vai estar com x e o C é quem vai estar sozinho. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Quem é o A dessa equação? O A é o 2. Quem é o B dessa equação? O B é o 3. E quem é o C dessa equação? O C é o 5. Beleza? Ah, professor, mas por que você fez uma aula só para falar isso? Porque às vezes a equação ela tá bagunçada. Como assim bagunçada? Uma coisa vem na frente, a outra coisa aparece depois, e aí você se confunde. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Quem é A, quem é B, quem é C? O A é o 8, menos 8. O B é o menos 4. E o C é o 6. Beleza, pessoal? Beleza? Ah, professor, eu costumo ver a equação bagunçada assim e eles mandam usar Bhaskara. Muito comum. Por isso que a gente fez essa parte 1, só para aprender a organizar uma equação para depois você aplicar o Bhaskara. Porque às vezes você vê um negócio assim, ó. Olha que negócio, olha que doideira. Você vê umas coisas assim, ó. E você vai querer aplicar o Bhaskara e não vai dar certo. Ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Nossa, professor, quem é o A, quem é o B, quem é o C? Você tem 2 aqui com x quadrado que pode ser o A. Você tem 2 aqui com x que pode ser o B. Você tem 2 caras sozinhos que pode ser o C. O que eu faço para fazer o Bhaskara? Primeiro, ninguém pode ficar do lado direito. Você joga todo mundo pro lado esquerdo da igualdade. Então, ó, x quadrado menos 3 mais 4x menos 6x quadrado. Esse 5 e esse 3, vou jogar eles para o lado esquerdo da igualdade. Lembrando que trocou de lado, troca de sinal. Então, ó, o 5 trocou de lado, ficou menos, o 3 trocou de lado, ficou mais. E tudo isso igual a zero. O que eu faço agora? Eu vou juntar os carinhas que são iguais. Então, ó, esse carinha e esse carinha são x quadrado. Vou juntá-los. 2 menos 6, menos 4x quadrado. Quem são os elementos que têm x? São esses carinhas aqui, ó. X. Isso aqui é x, ó. 4x mais 3x é mais 7x. Mais 7x. E por último, vou juntar os carinhas que estão sozinhos, que é o 5 e o 3, né? O menos 5 e o 3.
Devo 3, né? Devo 5, menos 3, menos 5, devo 8. Olha aí, ó, agora sim, ó, pronto. Ó. Agora, eu vou até apagar isso aqui, que eu esqueci de apagar. Ó, não. Agora sim, ó. Agora eu vou localizar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? Menos 4. Quem é o B? O 7. Quem é o C? Menos 8. E aí você aplica o Bhaskara propriamente dito. Beleza? Ah, professor, você perdeu uma aula só fazer isso. Pessoal, a gente não perdeu uma aula, a gente ganhou. Porque o Bhaskara é um negocinho que é bem complicadinho. Qualquer detalhezinho que você erra todo o problema de Bhaskara, todo o exercício. Então, acho interessante que a gente faça 2 aulas envolvendo o Bhaskara, ou a fórmula para a equação do segundo grau. Vamos lá. Ó, deixa eu fazer essa equaçãozinha aqui. Ó. Mais 3, mais 2x², menos x, 5, mais 6. 6 não. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado. Mais 3x. Pessoal, você aí na sua casa, você vai pausar esse vídeo. Você vai jogar todo mundo desse lado aqui para o lado esquerdo. Vai inverter o sinal e vai juntar todos os elementos que são iguais. Beleza? Pausa aí e faz isso. Eu vou esperar. Fez? Então vamos fazer junto agora. Vamos ver se você fez assim. Se você tiver feito assim, maravilha. Se não tiver, não tem problema, vamos fazer de novo. O 5, ó, troca de lado, ficou menos. O 8, ó, troca de lado, ficou menos. O 3, ó, troca de lado, ficou menos. Beleza? Todo mundo era mais, trocou de lado e ficou menos. Agora, ó, vou juntar quem é igual. 6x é igual ao 4x. Quem mais? E tem o 3 aqui também, que é o x sozinho, certo? Então vamos lá. Ó. 6 menos 4, 2. 2 menos 3, menos 1x. Menos 1x. O x² está com esse 2 e o x² está com esse 8. Vamos lá. Mais 2 menos 8, menos 6x². Menos 5 menos 3, eu devo 5 para o João. E eu tenho 13 reais, eu pago, eu estou devendo 2 para o João. Beleza? Agora eu já posso identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? Menos 6. Quem é o B? Quando não tem nada, é 1. E quem é o C? É o menos 2. Essa aula também é interessante para identificarmos algumas coisinhas que aparecem aí também e complica a gente. Por exemplo, algumas equações do segundo grau, elas aparecem assim. Pessoal, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o 3, está com x². O B é o 6. E cadê o C, professor? Não tem um C. Vamos imaginar que tem um C aqui assim, ó, um 0. O 0 não faz diferença para a gente. Então você coloca C valendo 0. Beleza? Então, se não tem um número sozinho, é 0. Ah, professor, e se tiver assim, ó, 2x mais 5 igual a 0. Igual eu vi lá na outra sala o menino fazendo. Professor, quem é A, quem é B, quem é C? Cara, eu preciso de aplicar Bhaskara nessa resolução aqui? Não, né? É uma equação do primeiro grau. Você só aplica Bhaskara se tem um cara elevado ao quadrado e um cara sozinho. Tá? Se tá assim, ó, equação do primeiro grau. Para quem não lembra equação do primeiro grau, tem aí no canal. Tá? Então, essa aula aqui eu acho interessante a gente fazer ela parte 1, porque agora a gente vai fazer o Bhaskara propriamente dito lá no parte 2. Beleza? Então, saindo daqui, vai lá na fórmula de Bhaskara propriamente dita. Essa parte 1 aqui é só para a gente introduzir o que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado, pessoal.